Amém? Assentados mesmo, abram a Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 33. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui de alguns versículos. Todos eles serão tratados na pregação. Então, é importante que vocês cheguem em casa e leiam e aprofundem o exame desses textos. O primeiro está em Lucas capítulo 22, versículo 33. E ele disse, ele quem? Simão Pedro, disse para Jesus, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus respondeu, digo-te, Pedro, talvez essa seja a única vez na Bíblia, eu não tenho certeza do que eu estou falando, tá? Mas pesquisei e não encontrei uma segunda vez. Se houver uma segunda vez, então nós estamos diante de uma das poucas vezes que Jesus trata Simão Pedro por Pedro. E ele trata por causa do que ele vai dizer. E ele diz para Pedro, Pedro, digo-te que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Talvez a razão de Jesus pela primeira vez tratar Simão, não de Simão, mas de Pedro, tem a raiz nessa palavra de Cristo, no que Cristo está querendo revelar para ele. É como se Cristo quisesse chamar a atenção de Pedro para algo que Pedro não está conseguindo compreender. Neste momento aqui, Jesus se revela como aquele que percebe que Pedro não tem autoconhecimento de si próprio. Muitas vezes, nós carecemos de autoconhecimento de nós mesmos. Orgulhosamente, soberbamente, agimos e falamos como se nós, pelo menos, nos conhecêssemos. Mas, na maioria das vezes, Deus percebe que nós sequer nos conhecemos a nós mesmos. Observa Jesus falando com Pedro. Pedro havia dito para ele, olha, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir à prisão contigo. Para a prisão por tua causa. Eu estou pronto a ir para a prisão por causa de pregar o Evangelho. Será que você está pronto a ir para a prisão por pregar a palavra de Deus? Ou você vai ser entre aqueles muitos cristãos que se escandalizarão do Evangelho diante desse preço? Se escandalizarão do próprio Cristo diante desse preço? Aqui Jesus se revela como um ser que conhece a Pedro muito mais do que Pedro se conhece a si próprio. Jesus se revela como detentor de uma capacidade absolutamente sobrenatural, porque ele vai falar do futuro como se tivesse acontecido momentos atrás. Mas ele está falando do futuro imediato. Futuro imediato na vida de Pedro.
como se houvesse acontecido momentos antes. Ele vai situar um comportamento de Pedro dentro de um tempo futuro, e ele vai entrar num nível de especificidade tão profundo, um nível tão profundo, que ele vai estabelecer um fato que Pedro vai presenciar, e aquele fato que irá acontecer marcará na mente de Pedro, nos ouvidos de Pedro, como uma prova de que Pedro não tem conhecimento de si mesmo. Deus conhece a cada um de vocês muito mais do que vocês mesmos. Nada dentro de vocês escapa à compreensão de Deus, nada. Talvez você diga assim: mas eu sei disso, eu sei que todas as minhas atitudes são patentes aos olhos de Deus. Eu sei que todos os meus pensamentos estão patentes aos olhos de Deus, são claros e evidentes aos olhos de Deus. Talvez você possa dizer: eu sei que todas as minhas palavras, Deus as conhece. Então, se você parar por aí, é porque ainda não alcançou o que Deus quer te revelar. Ele conhece até mesmo aquilo que você não conhece. Ele conhece dentro de você aquilo que a tua mente ainda não capturou. Ele não conhece somente teus pensamentos. Ele não conhece somente tuas atitudes. Ele não conhece somente teus comportamentos, os meus pensamentos, palavras e obras. Não! Ele está mostrando que Ele conhece ainda aquilo que não veio à luz na tua mente. Aquilo que ainda não foi capturado pela tua boca, aquilo que não foi externalizado pelo teu comportamento, aquilo que será absolutamente surpreendente para você, Ele já conhecia. É esse o nível de diálogo entre Jesus e Pedro. Pedro, tu diz que está pronto? Oh, rapaz, tu não tem a mínima noção de quem é você. Começa a fazer um autoexame, Pedro. Sabe por que ele usa Pedro, não usa Simão? Porque Pedro é Cefas. Pedro quer dizer Petros, quer dizer rocha, pedrinha, pedra. Jesus, quando chama de Pedro e para de chamar de Simão, Jesus está mostrando para ele: cara, eu esperava mais de você. O teu nome anuncia que você é uma pedra. Como uma pedra, você deveria ser inabalável. Como uma pedra, você deveria ser irremovível, inamovível. Como uma pedra, você tinha por obrigações honrar o teu próprio nome, Pedro, e não dizer estou pronto, quando tu não está pronto para nada. Esse é um dos erros mais horrorosos que Deus identifica na vida daqueles que têm um chamado de Deus. Não tem o erro mais horroroso do que esse. O erro de precipitação, assodamento, pressa demais em querer fazer para Deus. Pedro queria fazer a vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus precisa estar pronto. Não se faz a vontade de Deus de qualquer maneira. Não se faz a vontade de Deus porque eu digo eu quero fazer a vontade de Deus. Não se faz a vontade de Deus porque eu quero. Se faz a vontade de Deus quando se está pronto para fazê-la.
E o erro mais horroroso da maioria dos crentes é querer fazer a vontade de Deus, é se lançar na obra de Deus por conta própria. Por conta própria. Declarando que está pronto quando não está pronto para nada. Declarando que quer fazer a vontade de Deus quando o menos importante é o que o crente deseja. O menos importante na vontade de Deus é o que eu quero, é o que eu desejo. Fazer a vontade de Deus não é questão de eu quero, é questão de eu estou ou não pronto. Porque para fazer a vontade de Deus, para eu cumprir o chamado de Deus na minha vida, eu preciso estar pronto. Porque senão eu vou envergonhar esse Deus. Se eu não envergonhá-lo, eu vou me envergonhar dele. Se eu não me escandalizar, eu vou escandalizá-lo. Entenda. Por quê? Porque eu não estava pronto. Às vezes o obreiro tem tanta pressa. Para que pressa? Se Deus não tem pressa. Você só pode ter pressa se Deus estiver com pressa. Se Deus te disser que você tem que se apressar, porque se Deus não te manda apressar, é porque Ele está te preparando, Ele está te treinando. Que autoridade tenho eu, que autoridade tem você, para abrir mão do tempo de treinamento, para abrir mão do tempo de preparação e querer se jogar onde? Só se for no abismo. Só se for para escandalizar a obra. Entenda em nome de Jesus. A quantidade de obreiros que envergonham o evangelho porque cometem o mesmo erro, se acham prontos quando estão em treinamento ainda. Mas não tem paciência em esperar o tempo do treinamento. Não suportam o teste do tempo. No teste do tempo, Deus pega o camarada, joga ele na estante e esquece dele na estante durante um bom tempo. E a pessoa lá na estante fica desesperada, pula da estante, cai fora e resolve fazer a obra por conta dela. Em pouco tempo ela desiste da obra e volta para o tráfico. Em pouco tempo desiste da obra e volta para o pecado que dominava a sua vida. Tudo por quê? Porque não estava pronto. Abre a tua Bíblia. Vamos ver um homem pronto. Olha como é diferente um homem pronto de um homem que apenas diz que está pronto. Mas o próprio Deus sabe que ele não está pronto para nada. Nem crente ele era ainda. Versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Apóstolo Paulo havia um profeta chamado Ágabo, que entregou uma profecia para Paulo e para todos que estavam ali ao lado dele, dizendo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ou seja, Ágabo estava profetizando que o sangue de Paulo ia ser derramado. Ele ia ser preso, ia ser morto. Aleluia. E mesmo diante da profecia, olha a realidade da vida de um homem preparado. Mesmo diante da profecia, a profecia revelando para ele que se ele for a Jerusalém, ele será perseguido, preso e será levado a César. Ele peita a profecia. Por que ele peita a profecia? Porque ele está pronto. Ele está pronto para ir para a prisão. Ele está pronto para enfrentar a morte. E é o que ele vai dizer. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto
não só a ser ligado, ou seja, preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca seja um exemplo paralelo ao de Pedro. Lute para esperar o tempo de Deus na tua vida. Lute bravamente para você ser aprovado durante o período de treinamento. Não antecipe o período de treinamento. Não haja com pressa no treinamento. Preparação, aquele que se dá a se preparar para uma Olimpíada, aquele que se dá a se preparar no judô, no jiu-jitsu, numa luta qualquer, ou num esporte qualquer, a um campeonato, ele não tem pressa na preparação. A pressa é incompatível com a preparação. A pressa é incompatível com o treinamento. A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo. A maior causa de obreiros que se lançam na obra e caem da condição de obreiros e voltam para a cocaína, a maior causa é esta: agirem como se estivessem prontos quando não estavam em fase de treinamento. Não antecipe os processos de Deus. João Batista, por causa de um ministério que durou apenas 6 meses, ele levou 30 anos se preparando. 6 meses. E mesmo assim, a prova foi tão grande naqueles 6 meses que ele duvidou se Jesus era, afinal de contas, o Messias ou não. Mandou os discípulos, vai lá perguntar se é ele mesmo. Olha o nível de prova que vem sobre quem está fazendo a obra. A grande questão é, quando você se lançar, você vai ter estrutura para aguentar uns níveis de prova? Você vai aguentar? Porque comer do bem dessa terra é fácil. Comer das bênçãos de Deus dentro da obra de Deus é muito fácil e gostoso e saboroso. Dar honra a quem tem honra, receber honra de quem está dando honra, tudo isso é maravilhoso. Mas onde está o problema? É o lado dark da fé. É o lado escuro do chamado. É conviver com a negritude da hora do dia mau. Olha quantos homens de Deus saíram de suas igrejas, se lançaram sem autorização do pastor, sem a bênção pastoral, sem direção de Deus, se lançaram porque tinham dinheiro no bolso, foram ali, alugaram algum lugar, começaram uma igreja, e não é que até o diabo ajuda. O mesmo diabo que vai destruir, ele ajuda a comprar letreiro, ele ajuda a botar lâmpadas em torno da igreja, ele ajuda na evangelização, ele ajuda em tudo para que aquela obra seja anunciada. Porque ela tem data para ele destruir. Cheguei eu de viagem, peguei o carro, fomos no asilo visitar a mãe da Vera. E no caminho passamos ali pela região da Tijuca. E havia um ex-rebelde aqui dessa igreja que levantou uma igreja lá. E ela viu, eu nem lembrei mais do rapaz, mas ela não esqueceu o que ele havia feito. E ela disse para mim, lembra de quem estava aqui nessa esquina? Falei, agora eu estou lembrando. Você está entendendo? Não estava pronto. Porque quando tu está pronto, ainda que Deus tome um profeta na igreja para dizer que tu vai ser preso, você diz, e daí? O diabo fica louco. Ainda que Deus levante um profeta na igreja e diga, depois da prisão vão te matar torturando lá na prisão, você diz, e daí? Eu estou pronto.
É por dívida que eu não paguei? Não. É por causa de algum adultério que eu cometi? Algum marido que enlouqueceu de ódio? Não. Eu roubei alguém? Não. É por causa de você pregar o evangelho. Ah, então eu estou pronto. Você está entendendo? Então eu estou pronto. Aleluia. Tem que ter esse discernimento. Se você é obreiro de Deus, tu não pode caminhar na igreja sem esse discernimento. Há inúmeros episódios na Bíblia de Deus querer que o seu povo faça a sua vontade. Ele vai se aproximar ao povo e ele estabelece como condição uma preparação. Abre comigo em Êxodo. Esse é um dos momentos mais tristes da história de Deus com o povo de Israel. Êxodo capítulo 19. Capítulo 19 é um capítulo que todos vocês conhecem. Deus tinha um sonho de levantar o povo de Israel como nação sacerdotal, nação santa, sacerdócio real. Deus só vai conseguir cumprir esse sonho não com Israel. Com Israel Deus não consegue. Mas continuou o sonho no coração de Deus. Um dia eu hei de levantar um povo que será sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. O povo de Israel vai rejeitar aqui esse propósito de Deus. Deus só vai conseguir cumprir esse sonho dele com a igreja. E Deus levantou o apóstolo Pedro para revelar isso aí. Quando na epístola Pedro revela que a igreja é o sacerdócio santo, é o sacerdócio real, povo eleito, nação santa, povo adquirido. Aleluia. Mas esse sonho que veio se cumprir com a igreja, ele foi frustrado no capítulo 19. E Deus diz no capítulo 19 que esse era o sonho dele. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou descer com a minha glória, com a minha presença no Monte Horebe. Você vai subir o Monte Horebe em meio à minha glória. Mas eu quero que pro povo te respeitar, pro povo te admirar, pro povo ver que eu estou contigo e tu comigo, pro povo te respeitar, olha bem, prepara o povo primeiro, com jejum e consagração, durante 3 dias. Diz até para aqueles que estão casados, parem de sexo, durante 3 dias. Durante esses 3 dias você irá consagrar o povo, separar o povo, santificar o povo. Aí o povo vai estar preparado e pronto para entrar na minha presença. Versículo 10, Êxodo 19. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos. Prontos para quê? Para fazer a vontade de Deus. Para o 3º dia, porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo ao redor, dizendo: guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que o tocar morrerá. Deus não queria nem eles tocando no monte, na terra do monte. Havia um termo que Deus estabeleceu, um limite até onde eles podiam chegar. E marcarás limites ao povo e tal, nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado
ou acetado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. Bom, não vou ler mais, mas vou te contar o final da história. No final da história, o povo, quando viu a glória de Deus descer no monte, a presença de Deus foi acompanhada com relâmpagos, trovões, um barulho ensurdecedor. O povo se assustou com aquilo. E talvez você diga: poxa, se eu estivesse no meio deles eu me assustaria também. Mas cuidado, porque o povo se assustou porque eles tinham uma vida escondida de pecado. Cuidado, porque é o medo de uma vida de pecado que nos faz querer nos afastar da presença de Deus. É o medo, é o receio, porque o povo sabia que Deus era juiz, e eles não queriam abandonar o pecado deles, e o pecado gerou no coração deles medo de Deus, medo da presença de Deus, medo de fazerem a vontade de Deus. Chamaram Moisés. Moisés, gostamos, olha, fenomenal, glória a Deus, aleluia, que barulho lindo, que, olha, foi relâmpagos para todo lado, estamos aqui impactados, mas fale Deus com você, não conosco. Medo por causa de vida de pecado. Fale Deus contigo, não conosco. Conosco, fale você, Moisés. Pronto, ali Deus os rejeitou. Para quê? Para serem uma nação santa, para serem sacerdócio real, para serem povo adquirido. Ali eles foram rejeitar. Ali Deus tomou a decisão, diante da recusa deles de se aprontarem, Deus tomou a decisão de levantar, aleluia, na descendência de Arão, sacerdotes. O projeto de Deus com Arão, com a descendência de Arão, para que houvesse sacerdotes que levassem a intercessão ao povo, a intercessão a Deus pelas necessidades do povo. Esse projeto não era o projeto original. Ele foi o melhor que Deus podia fazer. Diante da rebeldia do povo, o povo amou mais o seu pecado do que o próprio Deus. Olha o que acontece conosco. Vocês viram a Vera dar um testemunho de que até os muçulmanos, eles guardam a santidade das vestes deles, dependendo do lugar que eles estão, se eles entenderem que ali está a presença de Deus. A Vera não contemplou o que eu contemplei. Uma americana estava de calça jeans extremamente apertada, e ela, bom, não vou falar que é americana porque eu não tenho certeza, me parecia língua americana, mas não vou atribuir que fosse americana. Uma pessoa aparentemente saudável, ilustre, uma pessoa de uma aparência e de uma postura que para nós no mundo ocidental seria totalmente normal. O segurança daquela área muçulmana falou para ela: olha, você vai ter que colocar ou essa cobertura por cima ou por baixo por causa da tua calça, senão você não vai poder entrar. E se eu não quiser colocar? Bom, se a senhora não quiser colocar, não. Pela maneira com que a senhora falou comigo, eu estou dando ordem: saia daqui, senão eu lhe prendo. Uau.
saia daqui se não lhe prendo. E botou ela para correr com o marido dela e tudo lá. Muçulmanos. Agora desce a Domo de la Roca, vai para as muralhas. Não importa se tu é cristão, budista, shintoísta, brahmanista, espírita, católico, crente, não importa. Pega o kippá para se aproximar daquela muralha. Sabe o que é o kippá? Uma cobertura para a cabeça do homem. Ah, eu não vou pegar o kippá. Fora daqui. Você vê como nós, povo ocidental, somos transigentes e vivemos na santidade de Deus, na presença de Deus. Mas será que estamos guardando uma santidade para Deus? Será que temos temor de Deus suficiente e estarmos honrando a Deus até mesmo com as nossas vestimentas? Precisamos pensar. Precisamos pensar. Eu peguei uma moça nessa viagem, chamei a moça no canto e disse assim: olha só, eu vou falar com você como pastor. Pensa mais de uma vez antes de você continuar a usar essa calça comprida que você usa. Pensa. Não é só porque você está aqui na Terra Santa, mas onde quer que nós estejamos como cristãos, nós temos o Espírito Santo em nós. Às vezes o diabo vem com essa segunda alternativa: ah, o problema são os lugares santos. Como assim, lugar santo? Jesus disse que a adoração não dependia mais de lugar. Que história é essa de eu botar uma roupa por causa de um lugar? Que história é essa? Onde é que está isso na Bíblia? Se agora a adoração depende de onde eu estou. Onde eu estiver, eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Então o lugar não tem mais importância para Deus, porque agora Deus habita dentro de mim. Então eu tenho que tomar cuidado com as minhas vestimentas. Eu tenho que tomar cuidado com o meu modo de proceder, independentemente do lugar. Aleluia. Para pensar nisso. Para pensar. Porque senão nós vamos lá para o Velho Testamento. E pior, nós que estamos bem atrás em termos às vezes de santidade, desse pessoal de Velho Testamento, estamos bem atrás em termos de santidade muitas vezes. Aí achamos que estamos fazendo um favor, nos igualando a ele, porque eles honram o lugar como Terra Santa. Meu Deus! Meu Deus! Uma vez eu fui indo a Israel, eu discuti com um pastor que para ele, na igreja dele, a Santa Ceia não era santa. E ele ficou atribulado quando eu peguei o microfone e orei para Deus abençoar aquela Santa Ceia. Eu falei: meu Deus, a terra é santa, o povo é santo, Jesus é santo, Deus é santo, eu sou santo, só não é Santa Ceia? Mas tem doido para tudo. O homem religioso é um negócio horroroso, preocupado com o lugar. O que menos importa para Deus é o lugar. O único lugar que importa para Deus é o teu corpo. Porque dentro do teu corpo Ele está morando lá dentro. Ele habita no teu corpo. É o Espírito que está ali em você. É menos importante se a terra é santa. É menos importante se o lugar é santo ou não é santo, ou foi santo, deixou de ser santo. Isso é menos importante. Mas o homem é tão louco, o ser humano, a mulher e o homem são tão doidos, que eles glorificam o lugar como santo, quando na verdade o seu corpo é santo, ou devia ser santo. E é o único lugar que Deus está preocupado que seja santo. Entenda em nome de Jesus. É o problema desse povo aqui. Fales tu, Moisés, conosco, mas Deus não.
Eles não queriam abrir mão do próprio pecado. Assim, são muitas pessoas que querem evitar estar na igreja, querem evitar estar entre os quentes, querem evitar estar na presença de Deus. Por quê? Por causa do pecado que está escondido. Mas a boca desses homens não vai revelar isso. É Deus quem vai revelar. É Deus que enxerga o oculto e o escondido. Aleluia. Então eu repito para você, nunca queira fazer a obra de Deus sem estar pronto. Nunca queira tomar uma frente de obra sem estar preparado. Espera Deus dizer se você está preparado. Não se ofereça. Não se lance. Não se precipite. Se o tempo é de preparação, fique na preparação até terminar. É Deus quem te tira da preparação. O mesmo Deus que te fez o chamado. Ele vai te sinalizar, acabou a preparação. Ele vai tocar no pastor para te convidar. Ele vai tocar numa outra igreja, um outro pastor para te convidar. Alguém ele vai ter que tocar. Ele vai ter que revelar para você de alguma maneira sobrenatural. Mas o que não pode é você ou eu não estarmos prontos e eu quero. Como eu quero? Há uma distância enorme entre o eu quero e o ide. E o ide. Jesus já havia pregado para eles, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E eles foram lá debaixo da orientação do pastorado de Jesus, representando Jesus. Quando acabaram de ir, terminou o período, terminou a preparação, faltou o revestimento. Jesus falou, agora não é hora de fazer ainda mais nada. Eu vou para o Pai, vos enviarei o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Nada de evangelizar, nada de fazer obra para mim. Não saia do cenáculo até que o Espírito te revista de poder. Hoje é muita pressa em fazer a obra de Deus. É muita pressa. E muita obra sem qualidade. Você sabia que as igrejas se dividem em dois tipos? A igreja que prega aquilo que o povo precisa ouvir. E a igreja tem um outro tipo, a que prega aquilo que o povo deseja ouvir. São esses dois tipos de igrejas na terra. Entenda em nome de Jesus Cristo. Deus nunca vai te mandar fazer a obra se ele entender que você não está pronto. Deus não precisa. Não há insubstituíveis na obra. Eu não sou insubstituível aqui. Ninguém é insubstituível em nenhuma igreja. O cemitério está cheio de insubstituíveis. Cheio. Não somos insubstituíveis. Aleluia. Agora, cuidado de precipitação. Há o tempo do chamado? Há. Mas entre o chamado e o ide, tem o tempo da preparação. Moisés teve o chamado? Teve. E depois do chamado? 40 anos se preparando. 40 anos. Jesus, 3 anos de ministério e de preparação, 30. João Batista, 30. Para 6 meses de ministério. Hoje inverteu. As pessoas estão tão loucas, desvairadas, pegando um cara na rua que faz uma oportunidade, né? Olha, eu te unjo pastor, te dou carteira, vem para ficar do meu lado. Pessoa larga a bancada dela, larga o seu chamado e vai. Aleluia. Coisa horrível. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Avançar
É preciso, mas para avançar não é de qualquer modo, não é de qualquer maneira. Avançar é importante, mas não é de qualquer modo. Entenda em nome de Jesus Cristo. Não é de qualquer forma. Tem que estar verdadeiramente preparado. Porque se não tiver completado o período da preparação, ou você vai se escandalizar de Deus, ou Deus de você. Ou você vai se envergonhar do Evangelho, ou o Evangelho de você. Não há como ser diferente. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ah, mas eu sou um obreiro que eu tenho, pastor, desculpa a minha falta de modéstia, eu tenho intimidade com Deus. É, Pedro tinha também. Pedro tinha mais intimidade com Jesus do que tu tem com ele. E nem por isso ele deixou de cair. Intimidade com Deus só é pouco. A intimidade com Deus não substitui a preparação. Entenda em nome de Jesus. Você pode ser um homem de oração, você pode ser uma mulher de jejum, você pode ser uma pessoa bênção para Deus, mas entenda, intimidade produzida na oração, intimidade produzida é pouco para você cumprir o ID. Tem que aprender coisas específicas. Por exemplo, o que Jeremias simboliza na Bíblia para nós? Alguém que aprendeu o sofrimento. O que Jó simboliza para nós? Aleluia. Alguém que aprendeu a exercitar a fé diante da perda de tudo. Olha como o treinamento tem coisas específicas. O que Davi aprendeu e nos ensina na Bíblia? A confiar em Deus em todas as coisas. Ele não nasceu confiando em Deus. Jeremias não nasceu capacitado para aguentar sofrimento. Ele foi treinado no sofrimento. Você já viu certos filmes na televisão? Certos filmes de guerra, onde o exército de um país prepara alguns militares na dor e no sofrimento. Por exemplo, alguns espiões da CIA são preparados a suportarem graus de tortura que eu e você estaríamos mortos. E eles suportam por causa do treinamento. Há certos homens que, por estarem em postos chaves em alguns países que estão em guerra, eles, para estarem ocupando aqueles postos, eles precisam ser preparados na dor e no sofrimento, a suportar a tortura, para não abrir a boca e não comprometer o exército inteiro. Assim é o Evangelho. Há preparações específicas. Deus precisa que você um dia levante e diga: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Só que o apóstolo Paulo nos ensinou que para ele chegar a esse ponto de comunhão com Deus, de dizer posso tudo naquele que me fortalece, antes ele disse: eu soube passar fome, eu soube ter abundância, em todas as coisas eu fui preparado, eu fui treinado. O que vai ser do obreiro que já sai dizendo posso tudo naquele que me fortalece? Arreganha os dentes toda hora, nasceu para Jesus meia dúzia de dias atrás, já está pressionando o pastor porque ele quer fazer, quer deixar de fazer. Meu Deus,
a velocidade de crescer vai ser a velocidade de cair. Desse púlpito aqui eu já vi isso acontecer N vezes aqui na igreja. Jovens chegarem aqui a 1000 por hora. Eu falar, meu Deus, que homem, que bênção de Deus. De repente sumiu. Aí manda o WhatsApp e não responde. Teve um que me respondeu agora, 5 anos depois. Oi, pastor, como é que tá? Como é que tá o William? Falei, tá bem, William. E você tá onde? Tô aqui em Minas. Vem cá, pastor. Que papo de doido, rapaz. Conversa de sanatório é essa? Você tá entendendo? Mas aqui era uma bênção. A maioria aqui sabe o que eu estou falando. Era uma bênção. Dava glória de bater aqui e repingar lá atrás, olha. Ninguém dava glória mais alto, não. Qual foi o problema? O de Pedro. Achou porque estava 1 mês na igreja, já devia ser separado para a obra. Entenda. Como não foi separado, soltou o pau da barraca e foi embora. Sumiu no mundo. Está em que igreja? Não está em igreja não. Mas como não? Largou Jesus, filho? Entenda em nome de Jesus Cristo. Não é importante você querer. O importante é você estar pronto. Pronto, 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 pronto. Observa a palavra de Deus em Romanos, para encerrar. Romanos capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 15. Abram lá. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 15. Olha o apóstolo Paulo de novo. E assim, quanto a está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Aleluia. Ele estava indo para a morte. Estou pronto. Seja um apóstolo Paulo. Paulo, para estar pronto, ele teve que passar por um seminário direto com Cristo. 3 anos no deserto da Arábia, diz a Bíblia. 3 anos. Quando ele sai do deserto da Arábia, 3 anos aprendendo com Cristo tudo aquilo que Gamaliel não sabia explicar. Aí Paulo bateu o pé no chão e disse, verdadeiramente, eu não aprendi evangelho de homem algum. Ele pegou Gamaliel e... eu não aprendi de homem algum. Eu aprendi direto dele. E as aulas foram tão magníficas que quando Jesus quer ensinar ao seu povo sobre a Santa Ceia, ele não vai usar nem Pedro na Santa Ceia. Ele não usa um apóstolo que esteve na Santa Ceia. Ele usa Paulo. E Paulo, capítulo 11 de 1 Coríntios, dá uma aula maravilhosa sobre a Santa Ceia para todos os cristãos da terra. Ele estava pronto. Pronto para quê? Para evangelizar. Evangelizar tem que estar pronto. Se não está pronto, vai com alguém. Vai com alguém. Você tem que estar pronto. Aleluia. Para pregar tem que estar pronto. Se apronte para pregar. Estude a palavra. Não pare de estudar a palavra. Mergulhe na palavra. Tenha a palavra como um rio profundo. Mergulhe nesse rio. Vá às profundezas da palavra. Medite na palavra. Jejue, ore. Ore intensamente pelo teu ministério, pelo teu chamado. Em nome de Jesus, faz um seminário. Dependa do Espírito Santo. Tudo isso vai construir o estou pronto. Não pode resumir.
Não pode. Há certos seminários cujos livros são meros índices. Meros índices. Tem conteúdo nenhum. Tem que tomar cuidado, porque o maior professor da Bíblia é o próprio Espírito sobre a palavra. Você tem que pegar o hábito de ler a palavra e orar a palavra. Lê e ora. Deus, revela a tua palavra. Me mostra na tua palavra. Não se satisfaça em fazer uma leitura e outra leitura e outra leitura. Não seja leitor de Bíblia. Ore sobre aquilo que você está lendo. Ainda que seja um pequeno trecho da palavra, mas ore. Não dependa de você mesmo. Não dependa do intelecto. Não dependa dos professores de seminário, porque todos eles têm opiniões. Têm opiniões. Quando eles são muito sinceros, e poucos são, mas quando são muito sinceros, eles mostram as diversidades de opiniões. Mas quando são poucos sinceros, eles vão te mostrar só uma ótica, e de repente a ótica que ele vai te mostrar, ela é fantasiosa, não tem nada a ver com a verdade. Isso é sério, é muito sério. Você precisa ser treinado na solidão. O crente, ele é um homem só, muitas vezes. Na maioria do tempo da minha vida, eu sou um homem só. Eu me tranco para ler a Bíblia, para estudar, preparar a palavra. E quem eu mais converso é Severina, meus filhos por telefone e minha mulher. Pouco eu tenho convívio com as pessoas. Não tenho por quê? Porque é o chamado. Não há tempo. Não há tempo para social. Para eu ter social, eu vou ter que parar de pregar o que eu prego. Vou ter que parar de dar estudo. Não tem como. Tem que fazer uma escolha. Por causa do fardo. E Jesus diz que ela é leve. E é leve realmente. Há fardos muito pesados. O dele é o mais leve. Porque junto com o fardo ele te dá prazer pelo fardo. E eu não faço nada por obrigação para ele, eu faço com prazer. Deu para entender? Você vai fazer com prazer. Para todos que estiverem lendo a Bíblia, para todos que estiverem preparando pregações e mensagens para pregar aqui, para todos pode ser um fardo, mas para você esse fardo é alegre. Entenda em nome de Jesus. Tem que se preparar, tem que estar pronto. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus precisa te conduzir a você ter ousadia, a você ter coragem, a você ter intrepidez. Como é que ele vai te conduzir se ele próprio não permitir dificuldades na tua vida? São as dificuldades na tua vida. E por isso o tempo de preparação é grande, porque as dificuldades vão aparecer para que ele te ensine como você supera uma dificuldade. No mundo nós superamos dificuldades com as soluções do mundo, mas na igreja não, com o povo de Deus não. Com o povo de Deus na igreja, nós precisamos da sabedoria de Deus para solucionar os problemas. Dentro do reino de Deus, precisamos entender que Deus tem que ser colocado à frente. No mundo não, no mundo muitas vezes nós tomamos a frente por ímpeto, né? Mas na igreja, Deus nos dá dificuldades, permite dificuldades para nos encher de coragem, de confiança nele, e ele nos ajudará na solução de um problema. Como está pronto se não estiver preparado para enfrentar essas situações? Como? E eu não estou pregando aqui para obreiros, não. Estou pregando para crentes, porque todos os crentes são chamados para obreiros. Eu não conheço nenhum chamado na Bíblia que não seja para obreiro. É para fazer a obra, ir por todo mundo pregar o evangelho. E você prega de acordo com a oportunidade. Eu estava num trem lá em Jerusalém e entrou um brasileiro. Ou melhor, ele era um judeu ortodoxo, né?
E de repente, quando ele me viu conversando com a Vera e com os meninos, ele se aproximou de nós e começou a arranhar lá um português para se relacionar conosco ali naquele momento. E eu não queria perder aquela oportunidade de estar com o ortodoxo ali, de graça, de mão beijada, cara a cara, olho no olho, e eu não falar de Jesus para ele. E eu deixei a conversa dele se esgotar. Aí eu falei para ele: eu amo muito o povo judeu, você sabia? Ele deu um sorriso assim pro infinito. Eu falei: principalmente um judeu. Esse judeu que eu amo, rapaz. Ele falou assim, ele dominava o inglês, né? Eu falei assim para ele, ele bradou aqui em Israel, aqui em Jerusalém: I'm greater than the temple. I'm greater than the sacrifice. Eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que o sacrifício. Isso dentro do trem cheio de judeu. E ele ortodoxo, chapelão preto, roupa preta. E ele sorriu para mim. Falei: ele era judeu como você. Eu amo ele. Te peço que você o ame também. Porque para ele ser ortodoxo, ele só pode amar escondido. São oportunidades que Deus cria. Mas Deus te honra. Muitas vezes é preciso ousadia, é preciso audácia, é preciso intrepidez, coragem. Como produzir coragem sem o tempo da preparação? Como? Como produzir intrepidez sem a preparação? Como? Não se esqueça que ser cristão é ser soldado de Deus nessa terra. É ser chamado para a guerra, chamado para a luta, chamado para a batalha. Guerra, luta e batalha não movido ao ódio como no mundo é movido. As guerras do mundo são movidas a ódio, são movidas a ira. Eles se odeiam tanto que se matam. Mas no reino de Deus, Deus quer que você guerreie batalhas, sabendo que a vingança é dele, não é tua. Ora, porque assim como tu estava perdido no mundo e podre no lamaçal do pecado, assim também eles podem ser resgatados. Ou seja, Deus pega a tua coragem e Ele converge a tua coragem para você guerrear num nível de guerra em que a vingança é dele, não tua. A ira é dele, não tua, não minha. Está entendendo, não? Está compreendendo? Como produzir isso de uma hora para outra? Isso não é alguma coisa que passa a viver em você porque você tomou uma cápsula, porque você tomou uma pílula. Não, isso requer tempo de preparo, tempo de preparação, mortificação da carne, mortificação do eu, mortificação do ego. Do ego. Sem a mortificação da carne, do eu, do ego, não pode cumprir o chamado. Fica de escanteio, fica de lado. Já vai ajudar muito no atrapalhando Deus. Dá para entender? Sem eu estar pronto de Paulo, só com o estar pronto de Pedro, é melhor ficar de lado, é melhor ficar de escanteio. Pelo menos não atrapalha Deus, não atrapalha a obra. Por quê? Porque a ordem de Deus é: ama esse homem. Aquele outro que você diz que é tudo isso, ama ele também. Prega a palavra para ele. Fala de Jesus para ele. Imagina você depois de Jesus morto. Você encontra com Jesus pregando para os espíritos em prisão. E você diz: Senhor, eu estou vivo. O que eu faço agora? O que eu faço com aquele homem que te furou o teu lado? Meteu uma lança no teu lado
que saiu água e sangue, já não tinha mais nada para sair. O que eu faço com ele? Jesus ia dizer para você: prega, ame-o. Mas Jesus, aqueles soldados que te encheu de chibatada, na ponta do chicote tinha peças de chumbo, dilaceraram a tua carne. O que eu faço com esses homens agora? Eu tenho poder para fazer. Diz o que eu faço. Ame eles. Prega para eles. Aleluia. Jesus, o que eu faço com aquele miserável daquele general Pilatos? O que eu faço com ele? Ele te traiu, Senhor. Lavou as mãos, debochando de ti, Senhor. Qual é a atitude que eu tenho que ter para ele? Ame-o. Prega para ele. Luta para salvar a alma dele. Você está entendendo o Evangelho de Cristo? Por isso que Deus diz na palavra: não ponha o sol sobre a tua ira. Não ponha. Por isso Deus diz na palavra: misericórdia quero e não sacrifício. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nunca diga eu estou pronto sem você estar pronto. Sem Deus ter dito para você: você está pronto. Aleluia. Nunca diga. Nunca abra mão do tempo da preparação. Nunca. Nunca pule o tempo da preparação. Nunca pule. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, abre entendimento, Senhor, de pessoas que podem estar aqui ainda resistindo, Senhor. Pessoas que estão apressadas, assodadas, querendo fazer as coisas com pressa, Pai. Mas contigo devagar é pressa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nada substitui, Senhor, uma preparação dentro do teu tempo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Usa o teu Espírito como professor, Pai, como mestre, como rabi, Pai. Revela o oculto escondido para a tua igreja, Senhor. Abra o entendimento de cada um dos teus filhos. Aquieta o coração dos teus filhos, Pai, que querem pular o teu tempo, Pai. Em nome de Jesus, aquieta o coração, Senhor. Não deixa que ninguém se apresse, Senhor. Não deixa que ninguém haja, meu Pai, com demasia pressa, Pai. Não deixa que ninguém pule etapas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Para que ninguém venha se escandalizar do teu Evangelho. Para que nenhum de nós venhamos a nos escandalizar de ti e tu de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. A tua palavra diz: ai daquele por meio do qual venha o escândalo. Ai! Era melhor amarrar ao pescoço dele uma pedra de atafona e lançar no mar. Oh, meu Deus. Tua palavra diz: se a tua mão esquerda está pecando, corta ela. É melhor tu entrar sem o braço no céu do que com os dois no inferno. Se o teu olho direito está pecando, arranca ele. Tudo isso é sentido figurado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. É melhor entrar no céu com apenas um dos olhos do que com os dois no inferno. Pai, nos dá o verdadeiro Evangelho no nosso coração, Pai. Às vezes somos conduzidos à ira, Pai, diante de um mundo que parece um hospício, Senhor. Um mundo que parece uma casa de loucos, meu Pai. Dentro de um mundo, Senhor. Esse mundo não é só um mundo, como o Senhor disse, de ovelhas que o Senhor nos lançou no meio de lobos. Não, Pai. O sentimento é que é um hospício de loucos, Pai. Loucos que se destroem a si próprio, Pai. Loucos que matam-se a si mesmo, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, coloca o verdadeiro Evangelho na nossa alma, no nosso coração. Nos ajuda a usar de misericórdia, Pai.
Nos ajuda a amar o inimigo, Senhor. Nos ajuda, meu Deus da glória, a orar por aqueles, meu Deus, que dependem de nós, por aqueles que precisam da nossa oração, Pai. Nos capacita a orar, a jejuar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, levanta mais pessoas em jejum aqui aos domingos, para que a igreja esteja em jejum pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, que isso se torne uma regra, meu Pai, mas não uma regra de um jugo, de um fardo pesado, não, uma regra aprazível, de um jugo suave, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, porque a família é a célula máter da sociedade. O diabo, Senhor, antes de destruir a igreja, ele quer destruir a família, porque destruindo a família, a igreja cai por terra, Senhor. A estrutura da igreja é a família, Pai. A estrutura da família é o casamento. Por isso o diabo se levanta contra o casamento, depois se levanta contra a família e depois se levanta contra a igreja. E tudo isso está para acontecer, Senhor, nesse país, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia, Pai, dessa nação, Senhor. Tem misericórdia desses homens, Pai. Homens tomados por Satanás, meu Deus da glória, que estão no comando dessa nação, Senhor. Comando dos poderes, muitos deles, Senhor. Outros não, são inocentes, Pai. Mas muitos são tomados por Satanás, Pai. É como se existisse uma nuvem negra, Pai, terrível sobre o Brasil, Senhor, onde os próprios brasileiros querem o mal do país, meu Pai, onde a própria nação, Senhor da glória, não é alvo do amor de brasileiros, Pai. Em nome de Jesus, Pai, brasileiros que só pensam na cobiça, Pai, só cobiça, vivem para a cobiça, meu Pai, vivem para o ventre. O Deus deles é o ventre, mas nos dá misericórdia, nos ajuda a orar por eles, Senhor. Nos ajuda, salva esses homens, Pai. Salva das trevas, salva, meu Deus, porque o inferno tem 1000 portas para entrar e nenhuma para sair, Senhor. Salva, meu Pai. Usa de misericórdia, Pai, com os casais. Usa de misericórdia com as famílias, Pai. Restabelece dentro do casal, Pai, o diálogo, o carinho, o respeito, a fidelidade, a integridade, Senhor, a amizade, o companheirismo, a cumplicidade. Restaura a obediência para com seus pais, Pai. Restaura a obediência dos filhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada marido, cada esposa traga os filhos, como diz a tua palavra, em posição de submissão, Pai. Em nome de Jesus, não deixa que os pais transigam com a própria autoridade, não deixam que as mães transigam com a própria autoridade, meu Pai. A tua ordem, principalmente para obreiros da tua casa, eles têm que trazer os filhos debaixo de submissão, debaixo de autoridade paterna, materna, meu Pai. É assim que o Senhor quer que eles sejam criados, Pai. Submissão à autoridade da família, submissão à autoridade do pai e da mãe, Senhor. Em nome de Jesus, restaura a submissão na vida dos filhos, Pai. Restaura, quebra essa obra do diabo, Pai, de filhos desobedientes, filhos insubmissos, filhos respondões aos pais, filhos que respondem, oh meu Deus da glória, que envergonham a mãe, envergonham os pais. Repreende esse diabo, meu Pai, em nome de Jesus. Tu levantou uma família, não uma sinagoga do inferno, Pai. Tu levantou uma família, não uma congregação de demônio, Pai. Em nome de Jesus, Pai, salva no meio das famílias, Pai. Toma o jejum agora daqueles que estão em jejum por essa igreja, pelas famílias dessa igreja. Toma o jejum dos teus filhos. Quebra esse diabo da desobediência, quebra esse diabo da insolência, quebra esse diabo, Senhor da glória, maligno do inferno, meu Pai, de trevas, meu Pai, que joga as famílias em trevas. Tira toda a nuvem negra, toda a nuvem de gafanhoto, Pai, do meio das famílias, meu Pai. Abre o teu holofote, Pai,
ilumina a luz do teu poder, meu Pai, no meio dos casamentos, no meio das famílias, Pai, em nome de Jesus. Que os maridos passem a honrar suas esposas, que suas esposas passem a honrar seus maridos. Oh, meu Pai da glória, que os casais dessa igreja sejam padrão, sejam exemplo, Pai, em nome de Jesus. Seja o padrão celestial trazido para a terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada mulher, abençoa cada homem, abençoa cada casal, abençoa cada família, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que não têm um marido, não têm uma esposa, abençoa, cobre com teu sangue e dá vitória, Pai, a eles em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, opera para louvor da tua glória. Oh, meu Pai da glória, restaura, Pai, dentro de cada lar, restaura o casamento, restaura o diálogo, restaura o respeito, restaura o carinho. Faz obra de restauração, Pai, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. É culto da família, Pai, e uma família cristã é uma família restaurada, Pai. Toca com a restauração, com a obra da restauração, Pai, na vida de cada familiar, em nome de Jesus, Senhor. Restaura o respeito, restaura a fidelidade, restaura, meu Pai, a cumplicidade, restaura o amor entre os irmãos, Pai. E se houver alguém aqui, Pai, que tem alguma diferença com outro irmão, que essa pessoa procure o irmão e o perdoe em nome de Jesus Cristo. Se houver alguém aqui, Senhor, que tem alguma diferença, Pai, tem alguma conta a ajustar com alguma irmã ou algum irmão, que essa conta seja ajustada agora, em nome de Jesus. Que ela seja quebrada agora, pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu Espírito, Pai. Quebra todo o jugo do diabo, Pai. Quebra toda a obra das trevas no nosso meio. Mete o teu maçarico de fogo, mete o teu maçarico de fogo e vai queimando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, vai fazendo a tua obra, Senhor, para louvor da tua glória, em nome de Jesus, Senhor.